Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Tem espaço aí? Vamos para o próximo nível, para o próximo estágio? Eu sempre vou estar convidando a vocês a caminhar. Porque quando Satanás ele precisa parar uma pessoa, a primeira coisa que ele vai fazer com que ela fique acostumada a achar que está no controle naquela fase, naquele nível de vida que ela está vivendo. E sempre nós temos que analisarmos há quanto tempo nós estamos nesse nível de vida. Há quanto tempo a minha fé continua desse mesmo tamanho. Há quanto tempo eu tenho lutado, há quanto tempo eu desisti de lutar. O que aconteceu para eu ter parado? Porque o reino ele não para, o reino ele não morre. Amém? Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu João. Glória a Deus, aleluias. João capítulo de número 21. Último livro de João, amém? Glória a Deus. Verso de número 15. Glória a Deus. Título para essa mensagem é: Deus está provando o seu amor. Quando você para analisar como está o seu amor por Ele, onde é que você consegue se localizar no meio disso tudo? Eu vejo uma massa de pessoas que desistiram de amar a Deus e abandonaram o amor dela e não se preocuparam em ir atrás desse amor novamente. Eu gosto quando João ele fala no livro de Apocalipse: aonde abandonaste o teu amor? Onde abandonaste? Às vezes falaram, por muitas vezes pregaram para a gente aonde perdeu o seu primeiro amor. Não é sobre perder, é sobre abandonar, é sobre deixar, é sobre decidir, é sobre querer. É sobre falar, esse amor de Deus, esse amor de Jesus não cabe para esse nível, não cabe para essa fase que eu estou vivendo. Porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas essenciais e necessárias para a minha vida, para o tempo que eu estou passando. Ou seja, as fases e os níveis que você vai passando, você vai decidir se Deus vai estar nele ou não. Quando Deus deu o sonho para José, José estava com Deus. Deus tinha falado com ele. Quando lançaram José em uma cisterna, ele continuou com Deus. Quando lançaram José na casa de Potifar, Deus ainda estava com ele. Eu gosto do livro de Gênesis, do 37 até o 42, se eu não me engano. É falado por mais de 8 vezes e Deus estava com José. E Deus estava com José, ou seja, José resolveu permanecer com Deus todos os estágios, todos os processos necessários para que quando se cumprisse o propósito, ele poderia ainda honrar e glorificar a Deus com aquilo que estava acontecendo. Amém? João 21, verso 15, quem achou dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluias. Diz assim: assim após tomarem o desejum, eu gosto da tradução que diz, após jantarem, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, pois Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus a apacentar as minhas ovelhas. Pode colocar a Bíblia no teu assento, você que pode. Coloca a mão no teu coração. Para o lugar que você quer ir, ninguém pode te levar.
ninguém vai poder abrir a porta que você tanto anseia. Só Jesus, Ele pode fazer isso. Só Jesus, Ele pode e tem um poder para poder abrir essa porta. Porque toda a chave de autoridade está com Ele, amém? Ou seja, não adianta você se desvincular de Jesus por causa de uma oportunidade ou porque você está desanimado ou cansado. Não adianta você querer dizer que você está desanimado de Jesus como se isso fosse uma chantagem emocional para que Jesus viesse até você. E Ele vem, e Ele vai vir várias vezes. Mas esse desânimo diabólico está matando muita gente. Essa semana eu perdi 2 pessoas conhecidas que resolveram tirar sua própria vida através de remédio. 2 pessoas ontem. Pessoas da minha infância. E outra que eu conheci faz pouco tempo, seus 6 anos. Porque Satanás está trabalhando no desânimo das pessoas. Satanás está trabalhando na desvinculação das pessoas. E aí dizem bem assim, depressão é a doença do século. Não é depressão que é a doença do século, é se afastar de Jesus que está matando as pessoas. Só estão dando a nomenclatura para uma doença assim, que precisa de uma atenção. O que eu vou falar aqui parece ser grave, mas eu vou precisar muito do seu amor para interpretar o que eu vou falar. Toda vez que alguém entra em depressão, ela está em rebeldia ao ordenamento de Jesus. Você observou como é que estava Jonas? Jesus apontou, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Ele resolveu desobedecer Jesus. E você vê um navio com tempestade e um homem dormindo. Sinais fortes de depressão. Porque no coração dele ele resolveu desobedecer a Deus. Ele pediu a morte. Ele pediu para que lançasse ele. Não foi por compaixão daquelas pessoas, foi porque ele tinha desistido da vida. Você vê outra hora ele embaixo de um zimbro pedindo a morte, se preocupando com aquele pé de árvore, com aquele zimbro, mas não estava preocupando com mais de 100.000 pessoas que estavam indo para o inferno. Ou seja, ele parou de se preocupar com as coisas de Deus. Ele parou de colocar o reino em primeiro lugar e começou a olhar o tamanho da sua dor, o tamanho da sua rejeição. Você vê Elias, depois de enfrentar 850 profetas, depois de Deus falar com ele, depois dele dar ordem e a chuva cair, apenas ele chegou em Damasco, ele não foi reconhecido. Tudo que ele encontrou lá não foi gente aplaudindo ele, mas o que ele encontrou lá foi uma ameaça de uma mulher chamada Jezebel, dizendo que no outro dia ele morreria. Ele não confiou em Deus, ele ficou entristecido, ele fugiu, ele foi para uma caverna. E mesmo assim Deus foi lá procurar ele, Deus alimentou ele, Deus deu um pão para ele, que ele conseguiu caminhar 40 dias com aquele pão. Mas Deus falou, já que você não está interessado, levanta um que está com o coração queimando de paixão por Israel. Vai lá, unja Eliseu, ensina ele, porque eu vou te trazer para mim. Eu sei que você está de pé, mas é crucial isso aqui. Deus está falando, eu não vou impedir. Deus vai lá, separa ele de Eliseu e leva ele para os céus, amém? Leva ele para a eternidade. Elias não conheceu a morte, mas um dia ele terá uma morte muito cruel. Como? A Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre 2 testemunhas, porque todo mundo que passou por essa terra, ele precisa se encontrar com a morte por causa da maldição. Um dia ele vai vir para a terra, ele e Enoque, são as 2 pessoas que passaram pela terra e a Bíblia relata que não encontrou a morte. Um dia eles vão ser expostos, vão morrer e vão ficar em praça pública por 3 dias, expostos em uma cruz. Não fuja do que Deus tem preparado para você hoje, porque Deus está com você te fortificando. Deus, nós te apresentamos, Senhor, essa noite, Pai. E pedimos, Pai amado, que essa palavra venha, Senhor, acender os corações, ó Pai. Que o Teu amor, Senhor, seja visível, Pai amado, aos olhos incrédulos. Pai amado, que toda a voz dos demônios se cale, ó Pai. Que todo dado do inflamado, Pai amado, seja interrompido. E que a Tua couraça, Senhor, possa proteger essas pessoas, ó Pai. Que o Teu capacete, Senhor, venha proteger essas mentes, ó Pai. Mas nós, nessa noite, Senhor,
nos apresentamos a Ti, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito, Senhor, sopre sobre toda a carne, Senhor, e que nós venhamos ser levados a um próximo nível de maturidade necessária, Pai. Fala Tu, Senhor, não eu, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando. Deus liberou essa medida, e eu preciso falar com vocês e depois eu volto para a pregação. Você já analisou da onde está vindo a tristeza do teu coração? Você já observou que às vezes você está conseguindo conquistar coisas, mas você não está conseguindo celebrar aquilo que você está conquistando? Porque tudo que Satanás pode roubar do homem, pode roubar da mulher, é a celebração, porque a celebração é aquilo que ele não pode mais entregar ao Senhor. Ele não pode mais prestar honras ao Senhor. Por isso que Deus direcionou para nós através de Paulo, dizendo que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que faça para a honra e glória de Deus. Não tem mais como Satanás fazer alguma coisa para a honra e glória de Deus, porque ele é o inimigo de Deus. Então tudo que ele vem contra você é roubar essa satisfação, é roubar essa celebração. Você tem que identificar de onde vem essa tristeza no teu coração. A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios que existe dois tipos de tristeza: a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus, ela não traz pesar, ela produz arrependimento. Ou seja, você sabe que você precisa voltar aos pés de Jesus, você sabe que você precisa voltar a movimentar o seu ministério, você sabe que é necessário você voltar a ter um relacionamento, uma intimidade com Jesus, e você não volta. No fundo, você fica com a tristeza no seu subconsciente. No fundo você fica com a tristeza porque você não consegue se encaixar em lugar algum. Só que esse se encaixar, ele não é geográfico. Esse se encaixar é espiritual. Porque quando você faz para Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Quando você faz para Deus, o trabalho que você tem é o melhor trabalho do mundo. Por quê? Porque você sabe que é apenas uma etapa, você sabe que é apenas uma fase, e você logo estará em um processo de crescimento, em um processo gradual, porque você está com Deus e nada pode te impedir, nada pode te deter. Você sabe que os problemas familiares, eles são comuns, e você sabe que tem um Deus no controle, então você não perderá ninguém da sua família. Quando você faz para Deus, as coisas começam a ser veiculadas, as coisas começam a ser direcionadas. Mas quando você se desvincula de Deus, quando você se afasta de Jesus, você olha para a sua família e diz: não tem mais jeito. Você olha para o trabalho e diz: eu não queria ir para aquele lugar. Você olha para as situações e você diz: eu estou só. Você olha para pessoas e diz: é eu mesmo, mais uma vez, não tem ninguém por mim. Tudo isso porque você não está no lugar certo. Qual é o lugar certo? O centro da vontade de Jesus. Está no centro da vontade de Deus. Você entende que todas as coisas será organizada. Você entende que todas as coisas será direcionada no tempo certo, no tempo preciso, por causa dele, por causa de Jesus, por causa de quem ele é, e você está debaixo da cobertura dele. Agora, a tristeza segundo o mundo, ela produz depressão. A tristeza segundo o mundo produz um desânimo. A tristeza segundo o mundo te sobrecarrega. A tristeza segundo o mundo rouba as esperanças. A tristeza segundo o mundo faz você desejar a sua própria morte. Faz você não enxergar mais beleza nos olhos de Jesus. Faz você olhar para os planos e projetos de Deus sobre a sua vida como algo que Ele desistiu, quando na verdade você está sob uma forte influência do mundanismo. Você está sob uma forte influência do reino das trevas. Então hoje eu quero te chamar, hoje eu quero te convidar a você voltar ao centro da vontade de Jesus. Isso não é porque você vai levantar a sua mão, isso não é porque eu vou orar por você, mas isso é porque você vai entregar o seu coração para Jesus novamente. Isso é porque você diz: Senhor, eu estou direcionando a minha vontade à tua vontade. Eu estou conduzindo a minha vontade para o centro da sua vontade. Não é sobre rituais, não é sobre você querer
pagar por todas as coisas que você fez de errado, amanhã fazendo jejum. Não é sobre uma barganha de você dizer que vai ficar 40 dias sem comer carne, não é sobre esse tipo de preço. É sobre direcionar sua vontade hoje e dizer: Senhor, o que tu não queres, eu não quero mais para mim. O simples parece que é difícil, porque às vezes nós aprendemos a barganhar, aprendemos a comprar. Mas aquilo que Jesus fez, dinheiro não pode comprar. O sangue que Ele derramou, dinheiro não pode comprar. Só o amor. É você direcionar o seu amor. E amor não é um sentimento, entenda isso. Eu sempre vou falar sobre isso, porque sentimentos, eles são passageiros. Sentimento, toda vez que fala sentimento, nós estamos falando de paixão. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando sobre decisão. Que decisão é essa? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que amor é esse? É fazer o melhor possível para Deus e para o meu próximo. Isso é amor. A mãe não acorda apaixonada de madrugada para amamentar o seu filho. Não. Ela faz por amor, ela tem que decidir. Independente do que ela está sentindo, se é sono, se é cansaço, se é preguiça, ela não importa. Ela decidiu amar amamentando. Ela decidiu amar alimentando. Isso é amor. Não está, o amor, ele não está condicionado às suas emoções. O amor não está condicionado às suas energias. Porque tem provas de alguém de 60 e poucos anos vê um cachorro atacando uma criança no outro lado de uma cerca de 3 metros. E naquele momento o amor dele pegar ele com tanta força, ao ponto dele conseguir pular o muro e tirar a criança da boca do cachorro e ficar ali atracado com o cachorro até que chegue um socorro. E depois ele não sabe como é que ele teve força para poder fazer aquilo. O amor, você não ama porque você tem forças para amar. Você tem forças para fazer porque você ama. Conseguiu entender aí? Você não faz as coisas porque o amor. Vamos lá, deixa eu tentar melhorar essa frase aí. Parecendo a Dilma agora, que misericórdia. Você não é movimentado pelas suas emoções. Você é movimentado pelo amor. É por isso que você é regenerado. É por isso que você tem forças. É por isso que você vai adiante. É por isso que você busca. Amém? Agora vamos lá. Vamos começar a mensagem. Vou ser bem breve, bem sucinto. Já poderíamos ir para casa já, não já, igreja? Mas essa mensagem aqui, ela vai te pegar ainda, não se preocupe. Não se preocupe, eu vou até fechar, que eu sei que papai vai continuar falando aqui. João, ele fala sobre a eternidade. João, ele fala sobre o reino. João, ele fala sobre a cristandade. Ele tem um anseio de mostrar o Jesus rei. Ele tem anseio de mostrar o Jesus Messias. Diferente de Marcos, diferente de Lucas, diferente de Mateus. Porque cada um ele vai falando para uma classe. Um vai falando para os gentios, outro vai falando para os romanos. Mas João quer falar sobre a deidade de Jesus. Ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se transformou em carne. Ele fala sobre essas coisas. Se você for comparar com outros evangelhos, João ele só cita 7 milagres. Porque ele não quer dizer que Jesus ele faz milagres porque ele é Jesus. Ele está dizendo que ele é Jesus, é por isso que ele faz o milagre. Ele não está dizendo que ele só é Jesus porque ele curou. Ele não está dizendo que ele só é Jesus porque ele ressuscitou. Ele não está dizendo que ele é Jesus só porque ele fez isso ou aquilo outro. Mas ele está falando sobre o tamanho do amor. Ele está falando sobre o coração gigante de Jesus. Ele está falando sobre os poderes vindouros. Ele está falando sobre o que Jesus carregava nos seus olhos. Ele está direcionando aquela massa e dizendo: ei, o Messias ele veio. O Messias ele veio. E João ele deixa bem claro essa história aqui de Pedro. Ele deixa bem claro aqui esse diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus ele tinha morrido. E antes de morrer, ele tinha falado que era necessário ele ir para a cruz. Ele tinha falado do que iria acontecer. E Pedro se levanta no meio de todos e diz: olha,
Todos podem te abandonar, Senhor, mas eu nunca te abandonarei. Todos podem te deixar para trás, mas eu nunca vou te deixar. Você já falou alguma coisa dessa para Jesus alguma vez na sua vida? Você já pronunciou alguma vez isso na sua vida? Lembra aqueles dias que você estava apaixonado nos louvores, nas pregações da igreja? Você tinha desejo, queria todo dia um monte. Você queria ciclo de oração, você queria plantar bananeira se fosse possível, e queria falar de Jesus para todo mundo no trabalho. As pessoas não aguentavam nem ver a sua cara, que falavam, vem aquele cara, vem aquela mulher falar de Jesus de novo. Você falou, naquelas orações você falava, Jesus, mas nunca eu irei te deixar, nunca mais te abandonarei. Tu és tudo para mim, tu és tudo que eu necessitava, tu és tudo que eu precisava. Só que o tempo foi passando. O tempo foi passando e você de repente errou em uma coisa muito boba. Porque o que te para não são os grandes pecados. São os pequenos que você acha que não tem nada. São os pecados ocultos, são aquilo que só você, Deus e o diabo sabem. Porque todo pecado não confessado é um segredo entre você e Satanás. Todo pecado não confessado é um segredo entre você e Satanás. E são esses pequenos pecados que vai fazendo com que a sua força vai se esvaindo. São as pequenas gotas que você vai perdendo até o tempo que você chega, não, eu não faço mais parte. Até o tempo que você chega e diz, não tenho mais jeito. É até o tempo que você chega e os seus olhos estão impregnados de pecado. E você chega num ambiente chamado igreja e você só consegue enxergar erro. E você sente um desejo e uma saudade de um tempo passado que não tem mais retorno. Como se esse tempo passado fosse mais importante. Como se esse tempo passado fosse melhor do que a fase daquilo que o Senhor vai fazer de hoje para frente. Ou seja, você fica preso no passado. Sabe aquela música, a música o hino nacional? A glória do passado. Tem gente que vive sobre a glória do passado. O Senhor quer fazer hoje. Porque o Senhor, Ele não mudou. O Senhor, Ele não mudou. O mesmo Deus que fez lá com Pedro, o mesmo Deus que fez com Paulo, o mesmo Deus que fez com João, com Jonas, é o mesmo Deus de hoje. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não mudará. Deus não mudou. O problema é onde estão os corações. O problema é onde está o seu amor. O problema é onde está a sua fé. O problema é onde estão os nossos olhos. Aonde estão as nossas mãos. Que obra nós estamos movimentando e por que nós estamos movimentando. Sabe o que é você fazer sem esperar nada em troca? Você veio hoje aqui porque você ama Jesus ou porque você sabe que Ele pode mudar a sua família? Você veio hoje aqui porque você ama Jesus ou porque você sabe que Ele pode abrir aquela porta de emprego? Você veio aqui hoje porque você ama Jesus ou porque você tem medo de ser escravo novamente do mundo, ser escravo novamente de desejos que te machucaram, que te feriram? Você veio aqui hoje porque você ama Jesus ou porque é uma válvula de escape? Quando você chega aqui, o ambiente fica mais leve. Você veio aqui hoje porque você ama Jesus ou porque você tem um cargo? Aonde está o seu amor? Eu te pergunto nessa noite. Aonde está o seu amor? Eu te pergunto nessa noite. Jesus, Ele morreu, e aquele Jesus que volta para dialogar com Pedro é um Jesus ressurreto. É um Jesus que tinha vencido, que venceu a morte. É um Jesus que as paredes não seguravam. É um Jesus que agora tinha o seu corpo totalmente poderoso. A sua mão era poderosa, o seu olhar, a sua voz era diferente. Tudo que ele movimentava era diferente. Então não era apenas um homem perguntando para Pedro se Pedro o amava, mas era o próprio Deus, era o próprio Jesus, aquele que venceu a morte. Jesus, ele pergunta a Pedro, tu me ágape? Porque o amor que Jesus estava perguntando para Pedro não é como eu estou dizendo, não é esse amor que nós estamos acostumados aqui, ensinado pelas novelas, ensinado pelos filmes, por Hollywood. Não. Os romanos, ele fala pelo menos 4 tipos de amor. O amor ágape, que é o amor incondicional. O amor filéus, que é um amor de amizade, apenas eu gosto da pessoa. Jesus perguntava, Pedro, tu me ágape? Pedro respondia, eu te filéus. Porque Pedro estava fragilizado.
Pedro estava machucado. Pedro falou que não abandonaria. Pedro falou que não deixaria ele. Pedro falou que iria com ele até o final. Mas no momento entre ele salvar a vida dele e estar próximo a Jesus, a Bíblia diz no capítulo 18 que Pedro passou a seguir Jesus de uma distância segura. Ou seja, ele passou a seguir Jesus. Não vou se envolver muito com ele, porque a minha vida é importante. A minha vida é preciosa. Eu tenho filhos em casa me esperando. Se eu continuar nessa ideia de Jesus, eu serei crucificado juntamente com ele. Porque Pedro estava entendendo o tamanho da gravidade, e ele passou a resguardar-se. Ele passou a querer se salvar. Sabe, tem vezes que você fala assim: eu não quero me comprometer com a igreja, porque eu não quero me machucar novamente. Eu não quero me comprometer com a igreja, porque não vejo mais nada sério. Você está dizendo bem assim: eu estou salvando a minha vida, eu estou salvando as minhas emoções, eu estou salvando as minhas ideologias, eu estou salvando o meu próprio jeito de pensar. Não é muito diferente do Pedro. Não é muito diferente do Pedro. Não, eu só deixei o cargo, eu só deixei a igreja, mas Jesus não. Fala para o irmão do lado: se tu pensa assim, fala aí, é didático, é didático. Se tu pensa assim, tu é mentiroso. Porque a igreja não é plano do pastor, a igreja é plano de Jesus. Por isso que Hebreus diz que não é bom você ficar sem congregar. Porque não é sobre alguém aqui na frente pregando com o microfone na mão e pessoas aí embaixo assistindo, ouvindo, não. É sobre você se envolver de tal maneira ao ponto de você ser preparado para ser enviado para fora. Você fazer missões, seja na Europa ou seja na África, seja no Nordeste ou seja em Manaus, ou seja nos ribeirinhos, ou seja no seu próprio vizinho, na sua própria cidade. Vocês precisam entender que Deus tem que contar com você. Amanhã Deus olhar para você e falar: Raquel, eu posso contar com você. Amanhã Deus olhar e dizer: Maria, eu posso contar com você. Amaury, eu posso contar com você. Luciano, eu posso contar com você. É você entender e estar preparado para essa resposta. É você entender e dizer: Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo, eu não tenho mais nada que me segure. Não tenho mais nada. Então, tudo que vinha na mente de Pedro era essa acusação. Agora o Jesus ressurreto, aquele que venceu, e tudo que veio era um arrependimento no âmago dele, dizendo: por que eu não morri juntamente com ele? Por que eu não permaneci? Por que eu não permaneci? Eu jamais irei dizer que eu amo, porque eu já traí ele uma vez. Mas você precisa entender, depois da janta tinha 7 discípulos, Jesus mais 7. Jesus chama Pedro, se direciona para Pedro, e fica 6 assistindo ali. Fica 6 participando ali, vendo o que estava acontecendo. Jesus foi atrás de Pedro, independente do tanto que Pedro amava. Jesus estava dizendo: o meu amor não é condicionado ao tanto que tu me amas. Você tem que entender, porque Jesus te ama, independente se você ama Ele ou não. Porque Ele é amor, é a maior simbologia de amor que existe no mundo, é Jesus. É aquele que pode curar, é aquele que pode sarar, é aquele que pode transformar, é aquele que pode curar o coração de uma mulher que foi violentada, é aquele que pode curar a mente de alguém que já tentou se matar por diversas vezes, é aquele que pode restaurar alguém que foi desabilitado pela sociedade, é aquele que pode curar todas as frustrações, é aquele que pode curar a dor de alguém que perdeu alguém que amava muito e não consegue mais dar continuidade à vida. Jesus, ele é a ponte infinita do seu limite. Tudo que o mundo limita, quando você está em Jesus, ele é a ponte infinita. Nada pode te parar, nada pode te segurar. Jesus não é uma religião, Jesus não está preso no madeiro, Jesus não está preso dentro de uma Bíblia, Jesus não está preso no crucifixo, Jesus não está preso dentro da Batista, Jesus não está preso na católica, nenhum bandismo. Não. De eternidade a eternidade, de geração a geração. O que é que nós viemos fazer aqui?
Nós devemos se reunir, porque unidos nós somos o corpo. Você é igreja, sim ou não? Não, você não é igreja. Igreja só somos quando nós estamos reunidos. Você é um membro do corpo. Você é templo. Não pode fazer igreja no singular. Igreja é plural, é um corpo em movimento. As pessoas não entendem isso e dizem, não, eu sou igreja. Não, você não é igreja, você é uma parte dela. Você só é igreja quando está reunido. Você só é igreja quando você está reunido. É por isso que cada um tem a sua função. Por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo, Jesus é o cabeça. Nós temos que entender a nossa função no corpo, para que o corpo ele possa andar em perfeição. Precisamos entender os nossos ministérios. Precisamos entender os nossos dons, os nossos talentos. Cada um tem um dom. Você precisa entender. Você tem um dom, só que o que fizeram? Fizeram um sensacionalismo, fizeram uma forma de ganhar dinheiro. O que é dom? Dom é você pregar, dom é você cantar, dom é você saber orar, dom é você saber tocar. Não, isso só não é isso que são os dons. Só não é isso, dons. Os dons vão muito mais além. Tem gente que cozinha como ninguém. Tem gente que tem o dom de conversar. Tem pessoas que têm um dom no abraço. Tem pessoas que quando te dá um abraço, ela te revitaliza por inteiro. Tem pessoas que têm um dom apenas no tocar, apenas no falar. Você precisa entender qual é o seu dom e você investir tempo nele, investir qualidade nele. Não é só sobre cantar, não é só sobre pregar, não é só sobre... Quando Jesus mandou o cego pregar, se ele não tivesse nada para falar, era só você dizer bem assim, ó. Fala assim, eu era cego, agora eu vejo. Porque não é na multidão de palavras, não é sobre o tanto que eu consigo extrair de um texto, mas é sobre o tanto de poder, no tanto de palavra que eu vou falar. Ou seja, eu preciso de Jesus para eu poder pregar, eu preciso de Jesus para eu poder tocar, eu preciso de Jesus para poder cantar, eu preciso de Jesus para poder abraçar, eu preciso de Jesus para poder cozinhar. Ou seja, onde você está colocando Jesus e onde você está tirando Jesus. O segredo é se você está fazendo com Ele ou sem Ele. Agora você vê um Jesus perguntando, Pedro, tu me ágape? E Pedro dizendo, eu te filéus. Jesus fala bem assim, ó, mesmo você não amando, mesmo você só gostando, cuida das minhas ovelhas, apacenta. Porque o olhar de maturidade de Jesus enxergava o Pedro lá da frente. Você vê que no texto diz bem assim, e Pedro se entristeceu. Mas Jesus chama Pedro de Simão. Por quê? Jesus ele deu o nome de Pedro apenas quando Pedro ele recebeu a revelação, apenas quando Pedro foi direcionado, comissionado para algo. Mas toda vez que Pedro dava mole, se você ler a Bíblia mais com atenção, você vai ver Jesus chamando Pedro de Simão. Simão, filho de Jonas. Chamando ele de carnal, chamando ele de sem amor. Você precisa entender, sabe aquele relacionamento entre mãe e filho, entre pai e filho? Você tem um apelido, fala, não sei quem, Joãozinho. Agora você não está bem, Carlos João da Silva Sauro, passe aqui, já sabe que o trem está pegando. Então toda vez que Jesus chamava assim, ó, Simão, Simão, Simão já fala, ixi, fiz besteira. Dei mole. Então você vê um Jesus chamando ele para intimidade. Simão, então cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Cuida dos outros. Eu te chamei para cuidar de pessoas. Tem pessoas dizendo bem assim, eu estou precisando ser cuidado, então vem que nós vamos cuidar de você. Mas você que está sendo cuidado há muito tempo, você tem que entender que você precisa cuidar dos outros. Você precisa cuidar de pessoas. Porque tudo que Deus te deu foi para você cuidar de pessoas. Todas as portas que Deus abriu até hoje foi para você cuidar de pessoas. Naquela empresa, sabe aquele cara que te odeia? É aquele cara que mais precisa de você. Sabe aquela pessoa que mais te persegue na sua família?
é a que mais precisa de você. A diferença está no teu nível de maturidade. Quando você entender o que você vai fazer com a sua maturidade, você vai entender que as coisas não são como os seus olhos veem, mas sim sobre o que o mundo espiritual está falando, sobre o que Jesus está falando. É por isso que ele tenta tanto tirar a sua paz. Ah, mas é impossível chegar até aquela pessoa, porque até hoje você está tentando chegar com a força do seu braço, porque até hoje você está tentando chegar com a capacidade humana. Você só vai conseguir alcançar essas pessoas na esfera espiritual, porque toda parede derrubada tem que ser lá na esfera espiritual. É contra os demônios, é contra as potestades, é liberando oração, é liberando a medida correta. Quando você entender e começar a orar por essas pessoas, você vai ver que Deus ele vai gerar situações suficientes para que essa pessoa se torne alguém íntima, para que essa pessoa se torne alguém que passe até te admirar. As pessoas não vão entender, nem ela mesma, nem você, porque vai ter um agir do Espírito de Deus. Vai ter um agir do Espírito de Deus. Não importa se está batendo o tambor, se está enterrando o frango. O que importa é se você está com Jesus. O que importa é quem te chamou. O que importa é quem está cuidando de você. Deus ele chama Pedro. Jesus ele chama Pedro. E no final ele começou a dizer: é você mesmo. Vamos lá para a gente encerrar. No verso 18. João 21, 18. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo? Em verdade, João 21, verso 18, diz assim: em verdade, eu te afirmo, quando era mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outras pessoas te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Está falando Pedro? Quando você é novo, você faz o que você quer, você veste a roupa que você quer, mas quando chegar na velhice, você não mais escolherá a sua roupa. Ele está falando sobre o Espírito conduzir ele. Ele está falando que o Espírito iria conduzir Pedro para lugares que Pedro não queria ir, não gostaria de ir, mas vai ser conduzido, porque ele não vai viver mais a vontade dele. Ele também está apontando a morte de Pedro, porque Pedro vai morrer de cruz. Ele está dizendo: Pedro, eu morri de cruz por você, eu dei minha vida por você, eu morri de forma incondicional, eu te amei de forma incondicional, e que você que está preparado para você também está pronto para amar eles de forma incondicional. Você também está preparado para me amar de forma incondicional. Pedro, o segredo está na sua perseverança. Pedro, o segredo está se você vai continuar ou não. Pedro, o segredo está se você vai entregar o teu coração para mim ou não. Tem alguém entendendo? Não é sobre o tanto de obra que você fez um dia, mas é sobre o seu permanecer. É sobre sem você querer você ir. É sobre sem você querer, você ajoelhar para orar. É sobre você sem querer, você subir aquela ladeira para congregar. É mesmo você sem querer ir, você fazer porque você ama. E você tem um coração grato. É porque você ama, é porque você ama. Eu sei que você ama Ele. Mesmo que todo dia Satanás diz bem assim para você: você não ama. Mesmo que todos os dias você olha para si e se enxerga como um lixo, se enxerga como alguém indigno, se enxerga como alguém que não deveria nem estar vivo. Mas todas essas são ministração dos demônios sobre você, porque todo dia Jesus ele grita do alto céus o teu nome. Todo dia ele chama o teu nome. Todo dia ele chama o teu nome. Quando você entender que ele sempre esteve do teu lado, te abraçando, cuidando de você. Quando você entendeu que ele tinha para você era algo tão grande,
sem entender que aquele ficante, aquela ficante, sem entender que aquele trabalho, aquele curso, tudo isso era tão idiota que atrapalhou aquilo que Deus ele tinha guardado, aquilo que Deus ele tinha apontado para você, só fez com que te retardasse tudo que Jesus preparou. Porque tem portas que é Jesus que abre, e outras portas não. Toda porta que Jesus abre, essa porta vai te aproximar dele. E toda porta que não é ele que abre, essa porta vai te distanciar dele. Vai fazer você ser mais frio no seu devocional. Vai fazer você orar menos. Vai fazer você ler menos. Vai fazer você ter menos paixão. Vai fazer você ter menos paixão por ele. Vai fazer os seus olhos ficar embaçados, sobrecarregados. Vai fazer você perder o seu filho crescendo. Vai fazer você perder tempo seu com a sua esposa, com o seu esposo. Vai fazer você não entender que não era necessário você ter sacrificado e perdido coisas importantes em um tempo importante. Deus ele está provando o seu amor, entenda isso. Deus ele está provando o seu amor. Deus ele está provando o seu amor. Permaneça para você ver o que é que ele vai fazer. Permaneça para você ver, permaneça, independente das suas emoções, independente do seu querer, se você está gostando ou não. Aprenda a ser como Jesus. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você tem coragem de falar, Senhor, que seja feita a tua vontade? Você tem coragem de orar? Arranca tudo, arranca todos que não agregue no teu reino, tudo e todos que me afaste do teu reino. Você tem coragem de orar isso, de coração para coração, e você perder coisas que você diz ser importante? Eu já fiz essa oração e faço sempre. Vou falar um negócio para vocês. Eu perdi coisas, lugares e pessoas. Falei, Senhor, conta comigo. Conta comigo, não importa. Conta comigo. Conta comigo, Senhor. É por isso que hoje eu estou aqui pregando para vocês. É por isso. Quero orar por vocês. Se coloque de pé. Você que pode.